joelhos, orando ao Deus soberano, me levanto e vou fazer o que eu posso para eu poder ficar bom, me sentir melhor. Funciona dessa maneira, pelo menos no meu caso. Tá certo, reverendo. É, ainda mais algumas perguntas sobre mudar um pouco o tema agora. Vamos falar de evangelismo. Ora, Como o senhor acredita que é a maneira mais eficaz de evangelizar uma pessoa? Quais questões são inapropriadas para mencionar com alguém que ainda está sendo evangelizada? certo. Eu acho que hoje a melhor maneira de evangelizar é a amizade. Ainda Aham, é olho no olho, né? Um por um. Pessoas que falam para os seus amigos, têm a oportunidade de compartilhar, de orar por outros. Essa eu acho, sempre foi a melhor maneira de evangelizar. Hoje em dia, por conta do surgimento da internet e das redes sociais, Deus abriu uma grande porta. Muita gente que nunca iria para uma igreja e que não tem amigos cristãos, tem contato com o Evangelho através da internet. aham. Então isso é uma outra coisa que tem maravilhado. A gente tem ficado espantado com isso, né? Poderia dar aqui testemunhos impressionantes de coisas que eu já vi. Agora, se a gente tiver a oportunidade de apresentar ou de evangelizar uma pessoa, a gente deveria focar no que é essencial mesmo. Primeiro, o estado em que aquela pessoa se encontra, a gente tem que, de alguma forma, levar aquela pessoa a ver que ela não está bem com Deus, que ela está debaixo dos seus pecados e da justa condenação de Deus. Falar da suficiência da obra de Cristo e da graça de Deus mediante a fé à pessoa que se arrepende, à pessoa que se humilha diante de Deus. Focar nesse ponto. E não sei se você lembra, Marcos, aqui eu acho que muita gente vai lembrar, eu era, eu era recém-convertido e eu evangelizei muito usando um folhetinho chamado As Quatro Leis Espirituais. Sim. Eu posso não concordar hoje com o apelo que faz no final, né? Escreva aqui o seu nome, se você tal. Mas ele pega exatamente esses pontos. Você é pecador, é, Deus ama você, você é pecador, Cristo morreu pelos seus pecados, se você crê em Jesus Cristo, você tem o perdão de pecados. Então, eram as quatro leis aí, que resume bem o que você deve fazer. Então, eu evitaria, se for evangelizar uma pessoa, eu evitaria tocar em assuntos que são que vão causar polêmica, né? E vão desviar o ponto, né? Vão desviar. Então, se por exemplo a pessoa for católica, e você está tentando ganhar aquela pessoa para Jesus, não é a hora de bater em Maria, né? Porque na hora que a pessoa se converte, de fato, por si mesmo ela vai ver que só tem um Sim. mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. E assim por diante. Sabedoria para focar na pecado e redenção, mediante Jesus. É isso que a gente devia fazer. Muito bom, reverendo, muito bom. Muito boa sugestão, né? Às vezes a gente quer falar sobre tantas coisas, mudar tantas coisas, mas o essencial fica de fora, né? É. É, isso daí. Ainda, essa daqui eu não tinha marcado, mas eu vou colocar junto. Devo participar de um grupo de evangelismo se uma das partes do evangelismo envolver carismas do Espírito que não concordo? Deixa eu ver se eu entendi aí. A pessoa está perguntando. Se ela deve participar de um grupo de evangelismo se uma das partes do evangelismo envolver carismas do Espírito que eu não concordo. Eu não sei se eu Será que, entendi. será que é que está falando de línguas? Línguas, alguma coisa É assim. alguma coisa assim, né? Que eu estou pensando por carismas do Espírito, essas questões. Geralmente, quando o pessoal fala em carisma do Espírito Santo, é línguas. É, Línguas, sonhos, visões, revelações, essas isso coisas aí, não é? assim. É uma questão pessoal, né? É muito pessoal, né? É muito Eu pessoal tenho, eu essa tenho daqui. excelentes amigos que são. Lutero é paradigmático. Lutero queria uma reforma na igreja católica da sua época, mas ele não queria sair da igreja, ele queria reformar a igreja. Ele só saiu porque e ela
chegou um momento que ela essa pessoa não aguentou mais, não tinha condições de fazer o ministério. Ela tinha um ministério, essa pessoa tinha um ministério de ensino da liderança por conta daquilo que e a pessoa era bem moderada, assim, não falava Calvino. Eu disse para essa pessoa: olha, evita as seguintes palavras: Calvino, reforma, calvinismo, predestinação, lapsarianismo, evita tudo isso, né? Ensine Bíblia. Mesmo que a pessoa fazia isso, entretanto, a liderança da igreja sacou logo, né, que E não, não. E aí a pessoa vaza. teve que sair. Mas enquanto puder ficar, vai ficando. Vai ficando. Eu conheci uma menina, que até foi equipante nossa aqui, e um dia ela me escreveu justamente sobre isso. Porque ela queria combater algumas coisas que ela tinha ouvido, e ela começou a estudar e pegou uns livros desses reformados, que ela queria ler aqueles livros e combater aquele ensino. E ela falou, só que eu me rendi a eles. Ela falou assim, e o que eu faço? Eu falei, segue na sua igreja. Ela me mandou um recado, falou, olha, o pastor falou que eu preciso parar de ensinar essas coisas aqui. E acho que ela não estava usando os termos. E foi o dia que ela resolveu sair. Em meio a muitas coisas que preenchem, e um pouquinho daquilo que o senhor tem falado aqui, em meio às muitas coisas que preenchem as nossas mentes no cotidiano, trabalho, estudos, vamos viver com nossas vidas dia a dia, olhando para a eternidade e desejando essa eternidade. Olha, tem um não convidado aí. Ó. Tem o quê? Um gato entrou aí. O gato entrou aqui embaixo? E era preto. E ele entrou por aquela porta que eu vi quando ele entrou ali. Ele está aí embaixo. Ele está aqui embaixo. Deve ser do David esse gato. Gente, se apegar às realidades do mundo é a tendência natural, é a nossa inclinação natural. Se a gente deixar, não precisa fazer força. Então a gente vai cada vez mais se tornando. A graça de Deus nos é dada através daquilo que a gente chama de meios de graça. Meios de graça são instrumentos pelos quais